Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, shalom, graça e paz, que a bênção do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, a sua família, o seu coração neste dia. Obrigado pelo carinho, obrigado por você nos seguir, nos acompanhar aqui via Rede Sara Brasil FM, você que está me ouvindo em Porto Alegre, Floripa, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Deus abençoe a cada um de vocês, receba o meu abraço em nome do Senhor Jesus. Você também que está pelas plataformas YouTube, Spotify, que nos ouve e nos acompanha, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Esse é o programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida todos os dias. Obrigado a Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela vida do Denis. Todos os dias opera para nós, nos coloca e nos tira do ar. E um bom dia ao meu amigo, irmão em Cristo, Bispo Robinson, de São Paulo. Shalom. Shalom, bom dia, Kennedy, bom dia, Denis, que Deus abençoe, bom dia aos nossos ouvintes de todo o Brasil, que Deus possa abençoar cada um que nos ouve, de todos os lugares, né, que nos acompanha pelo YouTube, pessoal, né, aí principalmente em Maringá, né, o pessoal interage bastante com a gente no canal do YouTube, o pessoal do Sul, que Deus abençoe poderosamente vocês. Amém, verdade, o pessoal de Maringá super conectado no YouTube, aliás, gente, nosso crescimento ainda é orgânico. Estamos, né, pavimentando as estradas, né, Bispo Robson? Pavimentando, sim. Mas já temos ali quase 500 no nosso canal. Nós vamos explodir, vamos crescer e contamos com a sua ajuda, com a sua participação, com a sua divulgação. Lembrando que não somos profissionais da fé, não somos jornalistas, nós somos apenas homens apaixonados pela igreja, pela vida, pelo reino, pelo Senhor Jesus, pela família, e tudo que nós falamos aqui, falamos com paixão e verdade. Amém? Então, esse é o tipo de programa que você vai ouvir, com 5 homens que pensam iguais em muitos assuntos e diferentes em outros assuntos, né? A começar pelo time de futebol, né? Aqui, né? O Bispo Robson é torcedor do São Paulo, né? É um time que eu respeito, porque é um time que nunca jogou a Série B, campeão mundial. Então, campeão de tudo. Hã? Campeão de tudo. Esse de tudo. Oi? Esse de tudo é de tudo mesmo? É de tudo, de tudo. Só que isso está tudo no passado também, né? O que conta é o presente. Então, hoje já não dá para dizer assim, né? Hoje o time está deixando um pouquinho a desejar. Esses 2 últimos jogos do São Paulo aí já virou crise aqui. Mas já está melhor que o Fluminense, né? O Fluminense, o negócio ficou ruim, né? Então, mas fica assim, né? Então, um abraço aí aos São Paulinos. Um abraço. Tem um pastor aí que é muito meu amigo, Mário Saltini, né? E ele não deve estar nada bem porque ele é corintiano, né? E faz tempo que eu não vejo um corintiano feliz, alegre, né? Sempre abatidos, em triste, envolvidos em corrupção, maracutaia, né? Estão sempre nas páginas policiais, aí, nas investigações, entendeu? Então, um abraço ao Mário Saltini e aos corintianos. Agora chegou o outro flamenguista, esse sim é da nata, é do povo, né? É do time Série A, campeão. Bom dia, Bispo João. Bom dia. Bom dia, Bispo Robson. Bom dia, Pastor Kennedy. Bom dia, ouvinte da Sara Brasil. Bom dia, nossos queridos irmãos que estão no YouTube. Hein, vocês perceberam que aqui nós falamos pouco de futebol, mas falamos, né? Falamos de futebol, de política e de religião. Dizem que isso não se discute, né? Eu não discuto política, eu não discuto futebol, eu não discuto religião, mas entre nós isso não existe, né? Porque a resenha nossa é essa, né? Entendeu? Olha, a resenha nossa é essa. Vamos ver. Olha o Bispo Hugo aí. Estava ouvindo a gente, Bispo Hugo? Bem-vindo. Bem-vindo, bom dia. Tudo bom, queridos? Tudo Deus bem. abençoe o Denis, os ouvintes queridos que estão conectados com a gente, Robson, nosso príncipe africano poderoso. Tem seus defeitos, tadinho. Flamenguista, aquela coisa toda.
Né? Bom mesmo é ser lanterna, né? Olha, Bom mesmo a nossa glória será eterna. Vocês vão ver. Não é campeão mundial, ainda está na lanterna. Que é legal, Bispo, eu estava dizendo isso, que dizem que as pessoas falam assim, eu não discuto política, eu não discuto religião, eu não discuto futebol. Né? Eles, mas a gente aqui fala sobre isso, né? Nós conversamos. Né? Não chega a ser uma discussão acalorada, mas nós conseguimos falar sobre isso naturalmente. Né? Sei que é um pouco dolorido agora para o seu lado, mas temos que aproveitar essa fase, esse momento, né? Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai ver, o Flusão vai surpreender a todos. Então, gente, vamos lá. Daqui a pouquinho o Bispo Paulo Renato também, deixa eu ver, falou que vai entrar também, participar. Nós vamos continuar no nosso debate de ontem, né? Para quem não assistiu, quem não ouviu, pode pegar o nosso tema de ontem, que é um tema muito interessante, que foi a relação do Antigo Testamento com o Novo, né? Aquilo que nós temos que guardar do Antigo Testamento, por que não guardamos o sábado, por que não obedecemos a dieta do Antigo Testamento. Mas a gente não falou muito do Marcion, né? Que acreditava, foi o final ali, né? A gente pode começar por aqui. Ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento era mau, né? Era aquele nos desenhos, né? Nas figuras aí, nos desenhos animados, era aquela figura de um Deus com um cetro para machucar, para ferir, né? Então, e é interessante que realmente uma parte da humanidade acredita que tem maldade em Deus, que Deus é mau, né? Então, ele se livrou do Antigo Testamento e só pregou o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo. Esse marcionismo ainda vive hoje? Foi a pergunta do Bispo João, né? Foi essa pergunta que ele fez. O outro tema que a gente vai entrar, eu acho muito interessante, é sobre a hermenêutica da Bíblia, a chave hermenêutica da Bíblia, né? E aí nós vamos falar o que é hermenêutica e se Jesus é realmente a chave hermenêutica da Bíblia. Amém? Então vamos iniciar por esse tema aqui, nós vamos alongando, discutindo. Você que vai nos ouvir, vai nos acompanhar, está nos acompanhando, você pode enviar sua pergunta aí no chat do YouTube também. Então vamos lá. Quem foi esse Marcion, hein? Porque até hoje ele é falado nos seminários, é estudado. Qual a relevância que ele deixou para os nossos dias hoje, Bispo João? Ele viveu no final, né? Nasceu no final do primeiro século. Eu acho que 85, né? No ano 85, ele viveu até o ano 100 eu não tenho esses dados aqui comigo, mas ele viveu já no primeiro século, né? E ele criou assim, a vida dele é interessante, né? Porque Marcion não aceitava, né, o Deus do Antigo Testamento, né? Porque nós encontramos no Antigo Testamento muitas passagens, nós podemos dizer assim, para nós, né, que pregamos o amor, a misericórdia, passagens difíceis, né? Como o extermínio na terra de Canaã, né? Em que Deus ordena a morte de todas as pessoas, inclusive, em alguns casos, inclusive das mulheres e crianças, né? E tem a passagem dos amalequitas, né? Também, já em Samuel, né? Em que Deus ordena a morte dos amalequitas e com a destruição total, né, da nação, né? Isso são passagens muito difíceis para você interpretar, mas e pegando essas passagens e outras passagens, né, que mostram e que revelam a severidade de Deus, e contrastando isso
com a postura misericordiosa de Jesus, em muitos casos, né, em que Jesus, às vezes, valoriza mais a vida humana, né, do que a letra da lei, como no caso da mulher com fluxo de sangue, do leproso na descida do Sermão do Monte, na descida do monte, né, depois do sermão, da mulher Cirofenícia, né, que tinha uma filha endemoniada, em que Jesus supera, vamos dizer assim, a letra da lei para, no espírito, né, do amor de Deus, socorrer as pessoas que estavam sofrendo. Então, Márcio, vendo esse aparente paradoxo, né, essa aparente contradição entre um personagem e outro, ele escolheu Jesus, né, ele dizendo que o Deus que se revela em Jesus é um Deus bondoso, enquanto o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, severo, né? E ele, por conta disso, ele cria um cânon próprio, né? Cânon é um conjunto de livros que você considera inspirados, né? Ele seleciona o Evangelho de Lucas, as cartas de Paulo, e descarta todo o conjunto do Antigo Testamento, e cria um livro próprio, uma Bíblia própria para si mesmo, né? E para a sua doutrina. E ele era um líder, né? Tinha muitos seguidores, e através dele você tem a primeira heresia, a primeira grande heresia que a igreja tem que enfrentar, porque ele dizia que os livros do Antigo Testamento não eram inspirados, e a igreja precisava tomar uma posição em relação a isso. Graças a Márcio, né, ou Marcião, como vocês preferirem, graças a Márcio, a igreja foi obrigada a dizer quais eram os livros inspirados. E foi esse movimento herético que obrigou a igreja a se posicionar em relação a esse ponto, e surgiu o Novo Testamento. Aí a igreja teve que pronunciar, né, quais eram os livros inspirados, e a partir dessa heresia surge um movimento de canonização, né, um movimento que estabelece o que é canônico, Cânon significa régua, né, vara de medir, qual que é o padrão da palavra de Deus, quais livros entram nessa régua, né, da palavra de Deus. Daí a palavra cânon, que significa vara de medir, né, cânon significa uma régua, né? Você tem que ter uma régua para determinar o que é a palavra de Deus. Mas a raiz do Novo Testamento, o que levou a igreja a se posicionar, a dizer, não, estes são os livros inspirados, aí a igreja se posicionou claramente no sentido de que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus que se revela em Jesus. Não há essa contradição entre dois personagens, é um personagem só, é um espírito só, é o mesmo Deus, né? Foi essa a posição oficial da igreja, essa é a posição ortodoxa, né? A igreja reconhece todos os livros do Antigo Testamento, isto é, os livros do cânon hebraico. Os hebreus já tinham o seu cânon, né? A igreja reconhece como seu cânon também, e estabelece quais os livros, quais as cartas, quais os evangelhos seriam considerados canônicos, né? Esse movimento teve essa importância, mas a questão que eu levanto é essa, né? Essa do espírito, né? Há uma diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Eu sei que muita gente pensa isso, né? Essa sensação nós temos no início, né? É difícil você amadurecer e chegar à conclusão de que é o mesmo Deus. Eu quero estender um pouco essa pergunta. Vou começar pelo Bispo Hugo, mas depois eu gostaria que o Bispo Robson, o Bispo Paulo Renato, que chegou agora, completasse ou entrasse na mesma linha. Ele é considerado um heresiarca, né? Talvez o patriarca das heresias, né? Durante o cristianismo primitivo. A teologia de marcionismo, como o Bispo Robson, como o Bispo João falou, propunha dois deuses, um do Antigo e um do Novo Testamento. Ele foi denunciado pelos pais da igreja, tá? E foi excomungado. Minha primeira pergunta, Bispo Hugo, para ti
quem foram esses pais da igreja, porque essa é uma expressão muito pouco conhecida também, né? Pais da igreja, nós sabemos que eram discípulos, apóstolos, mas é interessante essa explicação. E ele foi excomungado. Será que hoje também alguns não... Existe essa heresia ainda hoje, agora continuando ali na linha do bispo João? E será que alguns também não mereciam ser excomungados hoje? Né? Será que na nossa geração, aí ao seu lado, bispo João, tem alguns também heresiarcas famosos? Bispo Hugo, perdão. Eu fico impressionado, né, o João falando sobre a escolha que foi feita pelos livros que seriam considerados inspirados por Deus, né? Os livros canônicos, o cânon, que é a vara de medir, né? O padrão, o gabarito, né? Que vai dizer se aquilo é santo, se aquilo é divino. E o que mais me impressiona, né, é que nós estamos aqui há 2000 anos depois, abordando um tema e, assim, pela coerência que nós percebemos na Bíblia, que nós temos em mãos hoje, nós percebemos que as escolhas foram muito sábias, né? Guiadas por Deus, dirigidas por Deus, até pelo efeito que a Bíblia produz na gente, né? Produz na nossa família, produz na nossa realidade, produz na comunidade cristã que vive realmente o Evangelho. Então, só para fazer uma observação, e eu creio, graças a esses pais da igreja, eu creio que o Tertuliano, quando ele começa a combater o Márcio, né, depois que Márcio morre, né, João, que ele começa a fazer um contraponto teológico a Márcio, são personagens que viveram no começo da igreja, ainda no tempo da perseguição da igreja, né, ainda no tempo da luta que viveram na perseguição do Império Romano ao cristianismo. Se levantaram homens que foram fundamentais para a saúde teológica que nós vivemos hoje, pelo menos essa é a minha concepção. Ao viver esse evangelho proposto bíblico hoje, né, eu percebo na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha esposa, dos amigos, de vocês mesmos, né, até nós aqui, nós podemos ver nas nossas vidas o reflexo do poder que a Bíblia produziu na nossa vida. Então, esses pais que guardaram, esses pais que protegeram, estão protegendo até hoje a gente, porque hoje nós enfrentamos os Márcios, né? Que querem ressignificar a Bíblia através de uma interpretação, usando uma só chave hermenêutica, usando Jesus. Agora, eles só usam Jesus quando lhe convém. Eles dizem que Jesus é a chave hermenêutica, mas eles evitam de falar de Jesus quando Jesus fala de inferno, quando Jesus fala do juízo final, quando Jesus fala que haverá choro e ranger de dentes. Eles não falam desse Jesus, eles falam do Jesus do amor, do Jesus que perdoa a mulher adúltera. Eles falam do Jesus que multiplica os pães e os peixes, mas não querem falar do Jesus que fala de inferno, né? De condenação eterna, que fala que ele ia separar os bodes das ovelhas nos últimos dias. Esse Jesus não é mencionado na chave hermenêutica que eles usam hoje, os Márcios da vida, né? Que estão aí proliferados na cristandade. E tem muita gente boa flertando com teologia liberal, que é uma influência. Agora, a teologia de Márcio, Márcio acreditava que Iavé era uma deidade inferior. É isso mesmo, João? Uma deidade inferior? Sim. Coisa? É isso mesmo. Ele não acreditava que era o Deus, né? Deus vivo, né? E que Jesus, ele não havia nascido de ninguém, ele descia do céu e se manifestava na terra. Então, realmente, era uma viajada boa, né? Para a gente, né? Hoje, a gente, com a consciência que temos, com o poder do evangelho na nossa mente, o poder que a Bíblia exerce, né? Eu amo a Bíblia, como diz o Almir, lá de Caxias do Sul, querido pastor Almir, eu amo a Bíblia, até aquela parte preta dela que diz Bíblia. Eu creio naquela capa preta. Ele é engraçado, né, Almir? Então, realmente, nós amamos a Bíblia, né, como um todo, e ela tem sido o nosso gabarito, ela tem sido o nosso referencial,
E ela tem sido nossa saúde teológica, para a glória de Deus. Não é isso? Ele era universalista, né? Só para completar, né? Ele era universalista, dizia que todo mundo ia ser salvo. E os pais da igreja da época eram o Clemente de Roma, né? Que morreu um pouco mais cedo. Depois, na época de Márcio, você pode citar Policarpo, né? De Esmirna, Inácio de Antioquia. Mas a doutrina de Márcio durou muito depois da morte dele, porque ele criou uma igreja própria. E essa igreja seguiu, né, depois da morte dele, nessa doutrina. E nós vemos até hoje, né? Fala, doutor. Existem os novos, né, Bispo Robson? Os novos Marcions aqui, né? Tem um até que diz que o incenso era maconha, né? Que o incenso era maconha. Sério, ele falou. Falou, eu sei. Colega do Bispo falou, colega do Bispo falou. Verdade, agora, o problema é quando ele fala isso querendo validar maconha, né? Então, aí pega o que convém e, enfim, distorce. A primeira coisa que eu entendo que a gente precisa pontuar aqui é que Jesus revelou o Pai. Esse é o ponto. Essa história de o Velho e o Novo Testamento, que Deus é diferente. Não, Jesus revelou o Pai. E ele mostra isso, ele fala isso. O Evangelho de João é um evangelho bem interessante. O que vale a pena estudar no Evangelho de João? Falei isso para a igreja no domingo. O Evangelho de João, nós temos que ter uma atenção especial nos diálogos. João, ele se preocupa muito com os diálogos. Os outros evangelhos, você vai perceber que eles dão ênfase aos milagres, parábolas, enfim. Né? Tem diálogos, mas é curto, né? A percepção é menor. João, não, ele dá ênfase aos diálogos. Você vai pegar Jesus falando com a mulher samaritana, né? E fica bem claro o diálogo entre ambos, né? E o que acontece. Depois também você vai ver outras coisas e você vai perceber o mal entendido dos judeus. Em todos os momentos, o mal entendido dos judeus. Tem uma parte do Evangelho de João que fala assim, a incredulidade, na minha Bíblia está escrito assim, como uma espécie de título, né, do capítulo. Diz assim, a incredulidade dos judeus. E é interessante o diálogo porque a incredulidade dos judeus, ela se manifesta como tema central o próprio judaísmo, as práticas do judaísmo, que interpretam errado, né, a pessoa de Deus, o amor de Deus. Nós temos que lembrar do que está escrito lá em João, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, é diferente o Deus do Velho Testamento do Novo Testamento? Não, o plano de Deus se iniciou desde que o homem caiu. O plano de Deus realmente é salvar o pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O fato de Deus nos fornecer, né, nos dar o que tem de melhor, que é o Senhor Jesus. Então, nós vemos o grande amor de Deus. Agora, essa história, né, da dualidade, do bem e do mal, que Marcion fez, né, assumiu isso, ele teve a influência persa, tá? Só que eu estava estudando um pouco mais isso, não agora com o tema que foi colocado pelo Bispo João, mas antes, e eu estava ouvindo um teólogo, olha como que a coisa é séria, tá? Um teólogo, tem um canal, nem vou mencionar nomes aqui, mas ele é muito, muito inteligente, mestre em hebraico e tal, e ele estava dizendo o seguinte, né? Ele faz a distinção da influência persa desde o exílio. O povo judeu já tem essa divisão. Muda o entendimento do que é antes do exílio e dos escritos e depois do exílio. Que aí tem, né, os rabinos que se juntaram para, enfim, formar o cânon também da hebraico. Então, assim, o que eu falo para vocês é que essa questão da dualidade, quer dizer, bem e mal, Deus é severo no Velho Testamento, mas no Novo Testamento Deus é misericordioso. Essa é uma discussão já bem mais antiga e provavelmente influenciou a vida desse homem também, né, no primeiro século, só que ele foi muito além, né? Ele construiu conceitos extremamente distorcidos do que os apóstolos testemunharam. E aí é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. O próprio Paulo fala sobre essas coisas, né?
Se alguém vier pregar um outro evangelho, que não seja o evangelho verdadeiro que nós já recebemos, seja anátema. Então, nós temos que ter esse cuidado. E hoje é assim também. É assim também. E o problema é que agora estão pegando a questão da misericórdia e do amor para validar qualquer comportamento. Esse é o problema. Essa teologia liberal. Qualquer comportamento é aceito, tem que ser inclusivo. Essa é a visão progressista do mundo, né? Se nós permitirmos isso, nós vamos validar pecados, né, que separam o homem de Deus. Validar práticas e atitudes que a Bíblia é muito clara, e o próprio Senhor Jesus é muito claro. Vamos pegar o Apocalipse, por exemplo. O Apocalipse é um livro que revela juízos. Jesus revela ali a vontade dele para as igrejas. 5 igrejas foram exortadas ao arrependimento, com consequências se não fizesse. 2 igrejas é que, vamos dizer assim, né, que conseguem, que passa sem a questão da exortação, mais elogios, né? Então, assim, você olha para Jesus no Apocalipse, parece diferente do que está nos evangelhos, né? O ato dele perdoar a mulher adúltera e tudo mais. Ali, ele perdoou a mulher adúltera, mas não validou o pecado dela, né? A questão é que nós temos que lembrar sempre das frases, né? Vai e não peques mais. Ele falou isso, né? Falou isso para aquele paralítico no tanque de Betesda, falou isso para outras pessoas também. Então, nós temos que ler a Bíblia com calma, né? Entendê-la de uma forma clara. Ok. Bispo Paulo Renato, bem-vindo. Sua participação, eu gostaria que fosse no seguinte sentido, tá? Eu sei que você é um profundo conhecedor dessa parte. Como hoje os ouvintes, né, aqueles que nos assistem, conseguem identificar essas heresias? Porque elas são sutis, né? Entendeu? Elas são sutis, elas são expostas hoje pelos pastores. Tem muitos pastores aí que são colegas do Marcião, heresiarcas, né? E como identificar, já que a rede social, o Insta, o Face, o YouTube, né, eles se colocam como verdadeiros detentores da verdade? Olha, interessante tudo isso aí, e você vê que tema legal. Parabéns aí para o Bispo João aí pela proposta, porque de ontem já estamos hoje aqui de novo, falando sobre o assunto. Entendemos ontem, né, de não dar por encerrado o assunto e continuar para trazer melhor esclarecimento. Olha, primeiramente, o que é uma heresia? Uma heresia é toda doutrina que fere a espinha dorsal do cristianismo, da base do cristianismo. É tudo aquilo que sai pelas laterais, né? É tudo aquilo que sobra e que não se encaixa no contexto cristocêntrico. Então, aí nós temos uma heresia, nós temos uma doutrina falsa, não bíblica, ou uma interpretação distorcida de um texto real e verdadeiro. Quer ver um exemplo? O exemplo é dentro da questão do marcionismo mesmo. O marcionismo, ele pregava o batismo pelos mortos, certo? O que era o batismo pelos mortos? Eram pessoas vivas que queriam redenção de entes queridos já mortos, que faziam profissão pública de fé em nome do seu parente morto e desciam as águas como se o morto tivesse ali vivo nele se batizando. O marcionismo pregava isso. E, hoje em dia, o mormonismo adota essa doutrina. Então, nós já temos uma tendência marcionista numa doutrina que hoje em dia é praticada ainda de forma intensa, né? Aqui em Maringá tem 2 grandes templos mormons. E eles fazem o batismo pelos mortos, que é uma doutrina proposta por Marcião. Da mesma forma, você vai encontrar marcionismo, traços do marcionismo no kardecismo, onde o próprio Allan Kardec, nos seus escritos, declara sobre esse Deus bravo, né, do Antigo Testamento como sendo um, e o Deus bom do Novo Testamento como sendo outro. E ainda, né, você pode encontrar esses traços hoje, como já disse o Bispo Robson aqui, na teologia progressista. Tá? A gente vai ver ainda no Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová também traz essa tônica, né,
de um Deus bravo e outro Deus bom. E ainda por cima, aquela dúvida com relação à deificação de Jesus Cristo, né? O caráter divino de Jesus Cristo. E assim a gente vai encontrando assim, detalhes em outras circunstâncias, inclusive hoje, a gente tem visto isso acontecer em algumas igrejas de renome confiável, que por uma questão de ética eu não vou citar aqui. Por quê? Porque alguns, ou a maioria dessas mesmas denominações, não adotam essas coisas e ainda por cima combatem, ao passo que outros, dentro dessa mesma denominação, trazem esse tipo de entendimento, como esse evangelho progressista pós-moderno aí, né, que tem sido pregado hoje. E não é muito difícil de você identificar essas pessoas, porque elas gostam de ficar batendo em cima dessa mesma tecla como fundamento da sua fé e desconsiderando o básico da doutrina cristã. Então, nesse sentido, a gente encontra, assim, eco nos dias de hoje, né? Talvez não de forma declarada, somos marcionistas, Marcion estava certo, etc., mas você vê traços dessa influência, dessa doutrina. O Bispo Robson também trouxe aqui que tem uma influência persa, né? Marcion se inspirou, de acordo com a história aí, que a gente faz uma leitura, um pouco na questão do zoroastrismo também, né? Do famoso Zaratustra. Ele se inspirou em algumas doutrinas com base nisso. Eu não sei se vocês se informaram, tem maluco que fala que o Evangelho de João foi meio que inspirado nessas coisas também, por isso que ele seria um evangelho diferente, não sinóptico, né? Com uma contextualização completamente diferente dos outros três, uma forma diferente de falar as coisas, que daí, para mim, já é um absurdo, né? Já é um abuso exegético, falar uma besteira dessa daí, porque João fala com excelência sobre a essência do ser de Cristo. Então, assim, cuidado, viu, gente? Porque o veneno está inoculado e está solto por aí, para pegar um incauto aí, cheio de vontade de aprender, né? Porque, ao mesmo tempo, tudo isso mexe com o imaginário das pessoas e ainda por cima, né, essa ânsia por saber alguma coisa mais profunda e diferente faz com que as pessoas acabem se atirando de cabeça num estudo muito rebuscado em cima de um ponto assim comum, muito simples ali, sem olhar para a volta o que realmente acontece e sai do cristocentrismo. Esse aqui é o perigo, aí que nascem as heresias e os falsos profetas. Eu acho que hoje a gente percebe, né, essa ânsia de querer saber mais, mas com uma disposição de rebeldia contra o que está estabelecido. Então, as pessoas querem aprender, mas têm uma revolta contra a autoridade instituída dos nossos dias. E há um desprezo pelo que está estabelecido. Então, não se tem a humildade de olhar-se para a história. Esses pais da igreja que foram martirizados por causa da sua fé, morreram por causa daquilo que ministravam e pregavam, né? Uns foram queimados, outros foram mortos. É terrível, né? A forma como eles morreram. E todos eles martirizados porque defendiam uma fé genuína e pura no Evangelho e na palavra de Deus. Então, eu creio que a humildade, isso que o Paulo Renato falou, é de extrema importância. A humildade que quem estuda, você que quer estudar, seja humilde, converse com o teu pastor, troque ideia com eles, não chega com conclusões novas, de repente, achando que é o dono da nova revelação do Evangelho. Essa arrogância é um perigo nos nossos dias. Você confia que é uma pessoa equilibrada, já tem uma certa caminhada na vida cristã, né? Eu, particularmente, desde que eu me converti, eu tive conselheiros, né? O primeiro deles foi o João, o João é meu irmão caçula, mas ele converteu 1 ano e meio antes, ou 2 anos antes da gente. Então, qualquer crise que eu tinha, eu ia para cima dele, né? Nem sempre tinha a resposta, né? Mas ele tinha já um tempo mais do que eu, né? Então, foi muito importante ter esses mentores da fé, né, que foram me ajudando a chegar onde a gente está hoje, né? Então, hoje eu vejo meu filho, que é muito curioso, o Daniel Juan, né? Eu e a mãe deles, nós somos muito, como é que eu diria, alertas, né? Para que ele não entre aí numa
em convicções, em novas teorias, né? Por isso que a gente tem constante conversa com os nossos filhos, porque hoje, como disse o Paulo Renato, a bruxa está solta, gente. O Bispo Hugo, ele consegue suavizar algo duro, né? Eu já falaria isso que ele está falando de um jeito mais agressivo, assim, né? Mas ele consegue ser doce, né? Falando, é incrível. Né? Ele tem esse jeito de falar assim. Ele falou algo tão sério, tão forte, que dá até raiva de ver, ao meu jeito de falar, esses hereges atuais enganando principalmente os jovens que vão para o lado da rebeldia. Eu estou traduzindo aqui para o meu português a linguagem do bispo Hugo. E outra coisa também que cria muita confusão, é essa tal da chave hermenêutica. Que chave é essa? O que é hermenêutica? E Jesus é ou não é a chave hermenêutica, gente? Vamos lá. Que é outra heresia também. Agora expliquem por que isso é uma heresia. Ou verdade, não. A gente aí, Bispo João. Não, na verdade, quem fala muito isso é o Caio Fábio, né? A gente não vai querer, de modo nenhum, quero atacar a pessoa do Caio Fábio, até porque ele está ausente, né? Não é muito correto é fácil você criticar uma pessoa sem ele poder se defender, né? Mas eu quero pegar algumas frases e tentar interpretar, não a parte aqui da vida do Caio Fábio, que eu não quero abordar, né? Mas como ele é o grande defensor dessa doutrina, né? Ele diz o seguinte: eles me chamam de hereges, porque eu estou em Jesus e eles estão na Bíblia. Ele faz uma distinção, né, entre Jesus e o resto da Bíblia, muito parecido com o marcionismo, né? Ele tem uma outra frase dele que diz: eu estou em Jesus e não estou na Bíblia. O cara que quiser que Jesus e a Bíblia toda deem certo está danado, né? Ele fala: pela Bíblia é melhor a gente acabar esse programa, porque todo mundo está danado. Aí ele diz que ele não anda literalmente conforme o texto bíblico, né? Mas ele anda em Jesus. Quem quer andar com Jesus é assim. Quem quer base bíblica vira fariseu, joga pedra. Eu acho que fica assim, é difícil você encontrar a melhor expressão do marcionismo do que essa nos tempos atuais, né? Que a ideia, o que ele coloca é óbvio que Jesus traz completa luz sobre o Antigo Testamento. Não tem como negar isso, que Jesus é uma chave hermenêutica. Jesus é uma maneira de você interpretar o Antigo Testamento e toda a Bíblia, é a luz de Jesus, né? Mas é o Jesus como posto no Antigo Testamento também. Assim como Jesus traz luz para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento traz luz sobre a identidade de Jesus. Os dois aspectos são importantes. Você não pode ler o Antigo Testamento sem você conceber Jesus, nem você pode ler Jesus no Novo Testamento sem entender. Até porque, se você for ler o livro de Atos, ali diz que a igreja que nasceu perseverava na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Quer dizer, perseverava na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina do Novo Testamento, e dos profetas, que é a maneira como o Antigo Testamento era interpretado pelo Espírito de Deus através dos profetas. Então, não tem essa, na verdade, não tem essa contradição. Às vezes é difícil você conciliar o Antigo Testamento com o Novo. Nem sempre vai ser fácil, mas não é por isso que eu vou jogar fora, né, todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia e ficar só com Jesus, mesmo porque onde é que eu encontro Jesus? Onde é que eu identifico Jesus? É na Bíblia. É a Bíblia que me diz quem Jesus é, o que Jesus faz, qual é a identidade de Jesus, a sua missão e tudo mais, né? Então, você não pode usar essa expressão, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, para descartar os textos que eu acho que contradizem o ensino de Jesus.
Por exemplo, o Caio Fábio diz que quando Paulo escreveu Romanos capítulo 9, ele estava em surto, que é um texto que tem que ser descartado, porque não combina com a doutrina de Jesus, aquela história de que Deus fez vasos para misericórdia e vasos para a ira e tudo mais, né? Que é uma passagem realmente difícil. Eu não posso pegar as passagens difíceis. Eu não sei quem que está em surto, viu, João? Eu acho que quem está em surto não é o Paulo, não. O terapeuta de Paulo. Ele é o terapeuta. Não, eu não quero cair nessa tentação, né? De criticar o cara que não está aqui, né? Não, nós estamos... Eu quero. Eu vou dizer uma coisa. Jesus eu não estou me aguentando, eu quero. Não, você pode. Não, acho que nós podemos criticar a fala. Sim. Fala. Né? Sim. A fala. Então a fala dele estava em surto. Eu acho que ele andou usando aquela substância lá do altar que falaram, viu? Jesus validou as Escrituras. Ele disse: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. No Sermão do Monte, Jesus disse, né, que nem um jota, nem um tio se eu me tirar da lei sem que tudo seja cumprido. Jesus cita as Escrituras. Né? Inclusive, ele diz que nas Escrituras, as Escrituras apontam para ele. É uma coisa assim, fora de senso. Me desculpa, fora de senso falar que a Bíblia é uma coisa e Jesus é outra. Absurdo para mim. Chega a beirar uma coisa, né, absurda. Interessante aos seguidores do Caio Fábio, né, é conhecê-lo antes. Eu fui muito abençoado pelo ministério do Caio Fábio, enquanto ele se manteve em equilíbrio, em linha com a palavra, em concordância. Eu vi o Caio Fábio pregar palavras do Velho Testamento que me edificaram muito. Eu lembro que ele pregou em Curitiba, não sei se Paulo Renato lembra. Lembro. Quando ele pregou em Curitiba, ele pregou sobre a viúva lá, né, que recebe a bênção de Elias e multiplica a palavra maravilhosa, que ele usando o Velho Testamento. Então, o Caio Fábio do passado edificou muito a Igreja de Jesus. Foi uma pessoa... Aliás, fantástica. O Caio Fábio foi um convidado de honra do Bispo Rodovalho naquela reunião da tentativa da unidade das comunidades. Lembra que aconteceu em Brasília, se não me engano, em 1992? Estava ele, estava o Estevão Hernandes, estava o Joás Caetano fazendo louvor. Paulo, quando você fala essas coisas, você prova a tua idade, irmão. Você tem essa carinha de criança aí, mas então você já é tão novo assim, né? Não, eu tinha 6 anos. Meu pai teve que me levar, porque minha mãe estava trabalhando enquanto ele fez a viagem. E eu me lembro, vagamente, ali dormindo no meio do povo, eu escutei essas coisas, sabe? Gente, vocês não fazem ideia, assim, o santo orgulho que eu tenho de ter participado desses momentos. Assim, eu fui um privilegiado, sabe? Poder estar nesse pedaço da história da Igreja do Brasil. Quando eu paro para pensar nisso, para mim é surreal. E, assim, eu estou que nem o Bispo João. Eu tenho um profundo respeito pela contribuição que essas pessoas já deram. Não importa o caminho que vieram a tomar. Por exemplo, tem alguns ministros de louvor que hoje em dia estão chutando tudo fora do gol. Estão fazendo gol contra. Mas... houve uma época onde eles tinham a cabeça, o lugar no centro ali, falavam coisas coerentes, faziam coisas maravilhosas. Por exemplo, o livro do Caio Fábio, Elias está nas ruas. É uma bênção o livro. Tem uma coisa errada com aquele livro? Não tem, é uma bênção. Ele escreveu numa fase onde ele estava no auge, né, realmente sendo usado por Deus no Brasil. Eu só acho assim que, assim como ele, eu, vocês, qualquer pessoa... pode meter o pé pelas mãos, pode se engrandecer, pode se diminuir, de alguma forma, pode aí no seu excesso de estudos, né? Até Paulo foi acusado, em uma certa circunstância, que as letras, né, estavam o enlouquecendo e tal, aquela coisa toda. Mas, enfim, algumas pessoas, de fato, se perdem no seu personagem. Então, o que a gente faz? A gente retém aquilo que é bom, é o conselho da Bíblia, né? Retém aquilo que é bom, meus respeitos, porque o cara, apesar de tudo, aí, das nossas divergências com as ideias dele, é um profundo estudioso, é um catedrático, né? Então a gente não pode simplesmente pegar o que ele fala, invalidar, amassar como um papel inútil e jogar na lata do lixo. Se Marcion, que fez o que fez,
propagou o que propagou, acabou de alguma forma sendo útil para o lado bom das coisas, onde obrigou, né, a igreja a se reunir em concílios ali e trazer elucidações acerca de fatos importantes, né? Por que a gente vai desprezar essas outras pessoas assim, dessa forma? Então, nessa linha, eu sou totalmente favorável aí ao que o Bispo João está falando, né, do zelo, né, do cuidado, de não ficar atacando uma pessoa que não está aqui para se defender. Eu queria até dizer que, de fato, algumas boas contribuições foram dadas, a gente não pode desprezar isso, né? Só complementando aqui essa fala, o apóstolo Paulo também defende, Bispo Robson, as escrituras, né? Dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus, né? O próprio Paulo, que Marcion ajudou meio que queimar o ministério dele, de certa forma, por causa daquela fissura de dizer que Paulo era o único apóstolo autêntico, justamente aquele que não conviveu pessoalmente com Jesus físico, né? Invalidando, por exemplo, Pedro, Tiago, João e o Barquinho, o famoso quarto apóstolo aí da trinca. E não estou falando de Paulo, tá, gente? Só estou lembrando que Marcion considerava ele o apóstolo dos apóstolos, os outros não tinham validação. Mas, enfim, que tema legal, gente. Estou gostando e isso me obrigou a ler um pouquinho mais. Está me fazendo muito bem. Mas o que é a chave hermenêutica? Vocês não explicaram ainda, né? Exatamente. A interpretação, né? Bispo João, conclui essa aí. Como é que você interpreta a Bíblia, né? Não dá para negar que Jesus é uma chave hermenêutica, mas você não pode usar esse argumento para descartar aquilo que você não gosta. Uhum. Você tem que trazer, na verdade, a hermenêutica é você ler a Bíblia de acordo com a doutrina dos apóstolos e dos profetas, né? Hermenêutica é a ciência da interpretação, né? Quais são as regras que você deve usar para você interpretar bem o texto, né? São várias as regras que você deve usar para você. Você tem que ver o contexto em que o texto foi escrito, você tem que ver em que momento histórico, qual eram os fatos históricos que estavam acontecendo. Por exemplo, você não pode ler Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vós o fim que desejais, sem descontextualizar, né, que aquilo estava sendo escrito para o povo de Israel no cativeiro, logo após a queda de Jerusalém, né? Quando você tem consciência desse contexto histórico e o propósito que Deus está perseguindo com esse texto que consta de uma carta, né, que Jeremias envia para os cativos na Babilônia, você tem luz sobre o texto. E aí você pode aplicar para o presente, entendeu? Essa é uma forma de você interpretar um texto. É isso que a hermenêutica é aquela ciência que procura te dar os princípios e as regras que vão te ajudar a ler um texto de maneira correta, né? E não pensar um texto e fazer dele o que você quer, né? É o que acontece muito hoje, né? As pessoas pegam um texto na Bíblia, você vê que os caras não estão seguindo. Ele está falando o que ele quer. O texto é mero pretexto para ele dizer o que ele quer. Por isso que é muito comum, quando você está numa aula de hermenêutica, o cara falar que um texto fora do contexto é um pretexto. É um pretexto. E na verdade, né? E realmente e nós vemos muitas pregações assim, né? Agora, é óbvio que o fato de Jeremias ter escrito lá naquele contexto não significa que você não possa aplicar para hoje, porque muita gente hoje está nessa situação. Você pode pegar o cativeiro, fazer uma aplicação a uma pessoa que está sofrendo. Existem várias formas de você aplicar um texto para o presente, né? Então, a hermenêutica é isso, né? Como é que eu vou interpretar o texto para entender qual era o objetivo, qual é o propósito, qual é o significado, qual é o sentido da mensagem. E a maneira de você interpretar o texto é seguir esses princípios de interpretação, né? Agora, o problema que nós estamos chamando a atenção
é que quando o cara fala que tem uma chave hermenêutica, é que tem uma chave que abre o sentido de todos os textos, a chave hermenêutica é você ser guiado pelo Espírito Santo, porque foi ele que escreveu o texto, né? Mas você não pode pegar uma coisa mágica que vai e justificar com isso, com essa frase bonita, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, o fato de a ação de descartar tudo aquilo que você não gosta, tudo aquilo que você considera farisaico, tudo aquilo que você considera severo demais, né? Como fez Márcio, e como parece que nessa frase está ensinando o Caio Fábio, né? Essa frase que nós lemos. Né? Ô, Bispo João, inclusive, do nosso programa, né? Só para eu complementar aqui a situação, um caso é 1 Coríntios 15, 29, sobre o batismo dos mortos, né, que é uma interpretação completamente equivocada da intenção de Paulo. Se você pegar só aquele versículo, você fica com o tema na cabeça, mas você precisa ler tudo que está acontecendo antes, do 1 ao 28, para chegar no 29, e depois dar sequência adiante. É pré-texto, pós-texto, contexto. Né? Quem escreve? Para quem escreve? Corinto, a igreja de Corinto estava sofrendo uma forte influência dos nicolaítas, também, né? Do combate à doutrina da ressurreição dos mortos. Então, existe toda uma gama que inspirou aquele escrito daquela época. Eu tenho certeza que não apenas eu, mas todos vocês e todo pregador, muitas vezes sobe no púlpito para trazer um determinado tema de mensagem, um determinado estudo, inspirado por um momento que a igreja está passando nos seus bastidores. E você sente a obrigação profética, pastoral, de trazer uma elucidação bíblica e doutrinária sobre aquele tema. Inclusive, Jesus é a palavra, ele é o verbo vivo. Então, Jesus não invalida a Escritura, Jesus confirma nele a Escritura. A Escritura é válida justamente por causa de Jesus. Ele é chave hermenêutica porque ele é o centro, mas, ao mesmo tempo, usar o pretexto dele como chave hermenêutica para invalidar a palavra, para mim, isso é uma heresia terrível, né? E que pode confundir a cabeça de muito neófito aí e a pessoa caminhar o caminho de perdição. E não se esqueçam, quem faz um pequenino tropeçar tem uma responsabilidade gigante por essa alma. Verdade. Queridos, obrigado. Vocês são sensacionais, maravilhosos. Que programa. Para nós as participações. Só falar hoje é terça-feira, gente. Hoje é terça-feira e hoje é dia de culto, né? Nossa. Né? E eu tive meu final de semana foi de revisão de vidas, avivamento, volta de revisão. Então hoje é dia de casa cheia, né? Assim, de glória de Deus. Eu quero convidar você que vai passar por Criciúma, Maringá, Jandira, Porto Alegre, Zona Sul, São Paulo, Zona Norte. Zona Norte, avivamento hoje, fogo de Deus, presença de Deus. Eu tô ansioso por esse culto de hoje à noite. Vai ser sobrenatural. Revisão de vidas também, esse final de semana dos adultos aqui. A gente faz separado aqui, né? Adultos. Nossa, foi ver. Eu vi uns velhinhos pulando assim. Falei, meu Deus, Deus guarda aquele joelho ali, porque. E eles pulando, rapaz. Eu preocupado com o joelho deles lá, rapaz. Eu falei, Jesus de Nazaré, guarda aí, Senhor. E os velhinhos. Estão dando um banho na gurizada ainda, rapaz. Legal. Então, é isso, gente. Vai hoje, vai. Venha, você que está fora da igreja, você que está passando aí no Sul, São Paulo, Jandira, São Paulo, capital Zona Norte, Maringá, Criciúma, venha conhecer uma igreja apaixonante e apaixonada. Final de campanha, né? Fechamento da campanha Aviva no Senhor, né? Vai ter avivamento do Espírito Santo hoje em todas as salas. Hoje eu estarei pregando na Sara Nossa Terra de Palhoça. Tá? Você tá nojento, hein, Kennedy? Um dia você está lá em... Como é que é o nome lá? Em Biguaçu, depois ele está em Floripa, o homem não está fora. É o nosso príncipe africano, ele é rei o príncipe africano arrebentando, cara. Não, o homem do bambu que estrala nas costas, esse é poderoso. Bambu ungido do Senhor aí. Meu Deus. Gente, um abração do nosso... Vamos terminar no YouTube, mais 2 minutinhos no YouTube, tá? Entendeu? E até para você continuar um pouquinho, nós vamos encerrar ali no YouTube, ok?
Já voltamos. Vamos aos 30 segundos de comercial. Vai lá, Denis. Grande abraço. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Tá. Quem está passando hoje em São Paulo, capital, onde fica a igreja? Sara Nossa Terra, Zona Norte. Fica onde? Rua Voluntários da Pátria 3306 ou Arthur Guimarães 205. Nós temos duas entradas, né? Como nossa igreja tem fundos para voluntários, a maioria entra pela Rua Voluntários da Pátria 3306, que é uma via muito conhecida aqui na Zona Norte, ou pela Arthur Guimarães 205. Né? Sejam bem-vindos, 8 horas da noite, avivamento poderoso. Você que está ouvindo o programa, chega lá, eu ouvi no Café com Maná. Vai lá e fala isso com o Bispo Hugo. E aí, Bispo João, em Porto Alegre, na Zona Sul de Porto Alegre? Nós estamos na Comendador Castro, 553, aqui em Ipanema. Eu queria mandar aqui um abraço para a barbearia Dom Rafael, lá de Maringá, né, doutor Paulo Renato? Para a Sinara. A minha barbearia, olha que coisa mais, que obra de arte dos. Aliás, eu preciso ir lá hoje. Nossa ouvinte assídua aqui, a Sinara, Ana Paula, Claudemir Martins, o Omar Nasser, a Vera, lá da nossa igreja, um abraço, Vera, João, Carla, a Lisiane, também lá da nossa igreja, Márcia, Bispo, e os irmãos estão participando aí, mandando mensagem, dizendo que estão gostando do tema, que realmente é um tema muito interessante. Um grande abraço aí para os irmãos que participaram do programa. Bispo Robson, e Jandira, onde fica a igreja do Bispo São Paulino? Onde é que fica? O pessoal torcida do São Paulo. Vai lá. São Paulo. Jandira é uma cidade da Grande São Paulo. Então, nós estamos na Avenida Carmine Gragnano, 600, no centro de Jandira. Bem em frente ao Senai, né? Assim, próximo do Senai, vai. Chega a ser bem... Não, é o Senai que fica em frente da Sara Nossa Terra, Robson. Então tá certo. Aí. É isso. Só para localizar. Tá certo, gente. Aqui em Maringá, na Avenida Carneiro Leão 1020, nosso culto da fé aqui é às 20 horas, encerramento da campanha Aviva no Senhor, todo mundo convidado. Se não der para vir, acessa pelo YouTube Sara Maringá ou pelo Face Sara Maringá e assiste ao vivo com a gente. Tamo lá. E Criciúma, na Rua Viriato Correia 128, no bairro Próspera, certo? Você é o nosso convidado, você vai entrar na igreja mais receptiva e amorosa aqui do sul de Santa Catarina. Aguardamos vocês de todo o coração. Pastora Célia, minha esposa, a pastora mais alta da Nossa Terra, vai estar aguardando você, em nome de Jesus, junto com os irmãos ali amados. Vou contar uma curiosidade aqui para encerrar. Olha só que interessante. Uma irmã... Porto Alegre, Kennedy. Porto Alegre Oi? não deu endereço. Porto Alegre não deu endereço. Dei sim. Deu? Eu, Comendador Castro. Que horas é o culto em Porto Alegre, Bispo João? É às 20. 20 horas. Isso. E o teu, Bispo Hugo, também não falou o horário. 8 horas da noite. O famoso 20 horas. E o meu é 19, padrão, né? Todos aqui, 20 horas, né? Eu sou exceção aqui, a regra aqui é 19h30 aqui. Entendeu? Mas vamos lá, olha só, rapidinho, quero falar algo aqui fora do tema. Uma moça me procurou pelo Google, né, da igreja. Então, é interessante você ter o endereço da igreja no Google. Eu recebo muitos visitantes, sabiam? Porque elas procuram ali igrejas, né? E aí ela me mandou, ali está o meu número do WhatsApp, e ela falou assim para mim, Pastor Kennedy, você pode realizar meu casamento? Né? Quanto é que você cobra? Eu nunca cobrei para fazer casamento. Eu falei assim, eu falei para ela, filha, eu nunca cobrei para fazer casamento, eu não vou cobrar, eu só gostaria de te conhecer, que você fosse à igreja e conversasse comigo e com a minha esposa, porque o casamento sempre nós fazemos juntos. E ela foi, ela é do Rio Grande do Sul, Bispo João, ela veio farmacêutica, e ela foi com seu esposo num culto, né? Ela foi no culto de domingo, e ela falou assim, que, olha só, ela falou assim, Deus, eu quero muito casar, muito acertar minha vida em Deus, né? E ela falou com o seu namorado, falou assim, olha, nós vamos casar, se não é para casar, a gente não vai ficar junto,
e nós vamos casar numa igreja evangélica, né? E aí ela falou assim, só que o meu namorado, o meu noivo, ele está se convertendo. E eu procurei várias igrejas e os pastores colocaram algumas barreiras e ela não entendeu. Aí ela falou assim, Deus, eu vou congregar na igreja que o pastor me aceitar, fazer o meu casamento. E eu não sabia disso, né? E ela foi no culto e a gente se conheceu. E aí, no final, ela procurou minha esposa e falou assim, olha, eu, a partir de hoje, vou ficar nessa igreja porque vocês não tiveram nenhum tipo de preconceito, porque o meu marido, meu futuro marido ainda não é convertido. Mas depois que ele veio aqui, ele falou assim, ele saiu daqui e disse, falou para ela, falou assim, olha, eu quero ficar nessa igreja, porque eu fui muito bem recebido lá, né, nessa igreja. E eu quero dizer para todos, você que vai numa igreja Sara Nossa Terra, nós temos uma marca. Você é muito bem recebido. Você vai ser muito bem. Se você for na Zona Norte, lá no Bispo Hugo, você vai ser muito bem recebido. Se for em Jandira, você vai ser muito bem recebido. Se for em Maringá, você vai ser muito bem recebido. Eu tive na igreja do Bispo João, é uma das igrejas mais que eu conheço, né? Que mais recebem bem o visitante. Não é porque eu sou eu, mas eu via a recepção, a receptividade. Então, você vai se sentir em casa, você vai se sentir muito bem, eu tenho certeza disso, que você vai sair, vai voltar para sua casa dizendo assim, eu fui num lugar em que me amavam, em que se importaram comigo. Deus abençoe a todos. Grande abraço a todos aí, Deus abençoe. Fica na paz aí, gente. Beijo no coração. Valeu. Amanhã, Gisele.